E aí, pessoal, chegando com resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir que, caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho da Mino George Sprott, de autoria do cartunista Seth, que é um quadrinho já de formato bem diferenciado, né? Dá para ver aqui na proporção com a minha mão. E isso foi publicado originalmente de forma seriada na revista do New York Times. De cara, já chama a atenção aí um negócio que eu acho muito legal, que é a disposição da Mino de trazer uma obra assim que não tem um apelo gigante em cima do nome do seu autor. É algo que foge do padrão na sua forma, né, na sua edição. E não é só nisso, né, que ele se destaca, na verdade, né? O George Sprott é um personagem fictício que o Seth ele usa para compor um mosaico sobre vida, morte e relacionamentos, mas de uma forma assim bastante peculiar e bastante contundente, tá? Eu curti muito a complexidade envolvida aqui nesse álbum. Bom, conforme já dá para ver na capa mesmo, né, 1894 e 1975, a gente já sabe, né, quando o personagem nasce, quando o personagem morre e tal, e qual a importância, né, porque você deveria ler essa HQ no fim das contas. O George Sprott, aqui nesta foto, ele foi alguém que fez carreira na TV com um talk show que aproveitava seu passado não bem como explorador, mas como metido a explorador, né? Ele esteve envolvido em algumas expedições, mas ele não era de fato um. E a partir disso ele começou a construir uma persona pública, uma carreira que acabou levando até a TV, né? Naquele boom dos anos 50 da TV. E aqui nós temos acesso à sua vida, até de uma forma bem, às vezes surreal, às vezes poética, às vezes lírica, na maior parte das vezes triste, né? E tudo isso, de forma não linear, é mostrado para nós de forma a que nós conhecemos o George muito pelos depoimentos de pessoas envolvidas, pessoas que trabalharam, parentes e tudo mais, sobre ele, mas também o autor ele nos deu aqui um narrador onisciente que serve não como personagem, mas como ferramenta textual, para que nós tenhamos um acesso um pouquinho maior sobre essa personalidade, né? Que é algo assim bastante profundo na minha opinião. Eu achei que você começar a ler esse quadrinho, talvez pelo formato, ele acabe soando um pouquinho estranho, né? Em alguns quadrinhos você tem assim o texto assim um pouquinho mais difícil de ler por conta desta diagramação, mas vencida essa resistência, eu acho que todos os leitores podem ser brindados assim com uma representação assim das mais humanas, né, dentro de um quadrinho. E chama a atenção que tudo isso tenha sido feito assim com um traço bastante estilizado, bastante cartunesco, né? Que apesar de personagens que são de fato cartunescos, você tem aí um trabalho de detalhamento de cenários que é muito bacana também. Isso é claro quando os quadros são maiores, né, eles permitem esse tipo de exploração do cenário, no caso. Mas no geral, aqui, o que eu achei de George Sprott é que você tendo esse mosaico não linear de eventos e depoimentos da vida do cara, eu acho meio inevitável não lembrar de Cidadão Kane, no caso. Mas em Kane nós tínhamos somente os depoimentos de pessoas que conheceram o personagem principal. Aqui, conforme eu falei, o Seth ele consegue ir um pouquinho além nessa investigação não estou fazendo juízos de valor, tá? Algo que seja melhor ou pior, mas aqui ele consegue ir um pouquinho além para nos apresentar esse personagem principal, para que a gente tenha um pouquinho mais de envolvimento com ele no final das contas.
Então, dentro dessa diagramação aqui, que é bem diferenciada mesmo, você tem as cores, né, que simbolizam determinados segmentos aqui que se repetem ao longo do álbum e tudo mais. E você tem, inevitavelmente, eu acredito que todo mundo que se propuser a ler esse álbum vai sentir isso também. Você tem uma reflexão fantástica sobre o desenrolar da vida, relacionamentos, legados, no final das contas, né? Apesar de é muito difícil você encontrar casos específicos de pessoas com jornadas na vida similares ao do George, sim, mas de qualquer forma, eu acho que no âmago dessas emoções que são mostradas dentro desse quadrinho, todo mundo consegue se relacionar de alguma forma. Então é bacana pensar também por que o Seth resolveu criar esse personagem envolvido com o mundo da televisão e justamente naquele momento falecendo em 1975 e tudo mais. Por que essa opção? É legal pensar nisso também. Mas mesmo que você não queira pensar, aqui você tem um material riquíssimo para refletir, para se identificar com esse personagem, né, que está muito longe de ser um cara assim, super legal, sem falhas. Ele é um personagem assim extremamente falível, com muitos arrependimentos aqui na reta final da sua vida. E enfim, todo esse formato aqui se justifica. É algo que você não vai conseguir, acho que nem que queira ler tudo isso de uma vez só. Eu acho que, além de ser meio impossível, eu acho que seria até inconveniente. Eu demorei bastante tempo para ler, eu fui lendo de pouquinho em pouquinho mesmo, acho que um capítulo por dia, depois eu lia 2 capítulos, depois ficava 2 dias sem pegar e tudo mais. Aqui vocês veem, né, o detalhamento de cenário que o Seth consegue trabalhar quando tem o espaço, conforme eu falei no começo. Então, se vocês tiverem essa paciência de ler esse quadrinho na mesma cadência que a gente lê um romance mais longo, e eu não estou tecendo comparações entre literatura e isso aqui é muito peculiar, é muito próprio da mídia de quadrinhos, tá? De um jeito assim fascinante. Se você tiver essa paciência de ler um pouquinho, depois voltar e tal, eu acho que você vai se envolver aos poucos com esse personagem de uma forma que é bem agradável, chega a ser tocante em alguns momentos, em outros chega a ser triste, você chega a sentir raiva do personagem de alguma forma, mas nada é de fato exagerado. Achei assim um trabalho assim, fora de série mesmo, um álbum que a Mino tá de parabéns de lançar aqui, e de fato não esperava ter curtido tanto essa história no final das contas. E vou mostrar um pouquinho mais dessa ousadia gráfica aqui, porque tem páginas que inclusive se abrem, né, se desdobram. E tudo isso tem um propósito assim, bastante claro dentro dessa história aqui. Enfim, por tudo isso, George Sprott é um álbum que eu diria assim, para quem gosta de quadrinho mesmo, para quem procura experiências narrativas assim que são bem intensas, apesar de ser algo cartunesco, né, o que pode fazer com que algumas pessoas achem que é simples por isso, mas na verdade é uma experiência assim bem impactante, ainda que sutil. Mas quando você termina de ler, eu acho bastante difícil você não parar e pensar em determinadas coisas. Achei bem emocionante a forma do fechamento e tal. Só tenho elogios aqui para tudo que eu vi, tanto para Mino quanto para o trabalho do Seth e tal. Recomendo demais. Então, George Sprott, fica aí. Caso você tenha gostado do que eu falei aqui, tenha se interessado, o link para compra está aí na descrição do vídeo. Tá? Se você quiser comprar aí pelo nosso link para ajudar a gente ganha uma comissão. E fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se não é inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho. Larga um like aí, por favor. Comenta, compartilha, ajuda aí o canal a crescer. E falando em crescer, o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. apoia.se/Formiga Elétrica. Pense em tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Dá uma olhada no nosso programa de recompensas para apoiadores. E é isso!
Boa leitura!